Posturas necessárias. Segunda carta de Paulo a Timóteo é sobre posturas necessárias. Assim como os desafios e projetos da vida exigem certas posturas para serem realizados, a vida cristã também exige certas posturas. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo duas cartas que temos no Novo Testamento, na Bíblia. E nós estamos olhando a segunda carta com este título, Posturas Necessárias. É um momento difícil, o momento desta carta aqui. O apóstolo Paulo está preso, o apóstolo Paulo está em Roma, capital do império, na prisão. Passou já uma vez por Roma como prisioneiro, mas como prisioneiro em prisão domiciliar. E agora, poucos anos depois, ele volta preso novamente, mas numa situação difícil. E quando ele escreve esta carta, já condenado à morte. Carta que ele escreveu, então, por volta do ano 67 depois de Cristo. Preso por causa da perseguição governamental, perseguição dos cristãos da igreja. E Paulo já sofre isto ao extremo. Mas Timóteo, que está pastoreando a igreja em Éfeso, também está sofrendo a pressão lá, assim como a igreja, e a igreja em outros lugares. Uma hora para posturas necessárias, se pensar nisto. E nós, da mesma forma, hoje precisamos destas posturas, se é que vamos andar com Deus neste mundo, no chamado dele para nós em Cristo. O verso 7 do capítulo 1 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Postura. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje vamos focar no capítulo 4, verso 13. Mas eu quero ler um verso antes deste, aliás, 3 versos. Quero ler primeiramente no capítulo 1, o verso 4. Logo na introdução deste livro, que na verdade é uma carta, Paulo escrevendo a Timóteo, companheiro seu de ministério na equipe apostólica e companheiro de muitos anos. Timóteo, muito mais jovem que Paulo, foi treinado por Paulo para o ministério pastoral. Então, nesta carta, nesta hora tão difícil, logo na introdução, no capítulo 1, verso 4, Paulo escreve: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Paulo não tem muito tempo de vida, e reencontrar Timóteo seria realmente uma alegria. E ele se lembra das lágrimas de Timóteo, provavelmente quando da despedida dos dois. Quem sabe despedida essa quando ele foi preso e trazido para Roma. No capítulo 4, o verso 9, ele escreve a Timóteo assim: procure vir logo ao meu encontro. Procure vir logo ao meu encontro. Não apenas procure vir ao meu encontro, mas procure vir logo ao meu encontro. Uma grande ansiedade para esse reencontro. No verso 21, no capítulo 4 ainda, o verso 21, ele diz: procure vir antes do inverno. O inverno se aproxima. Paulo foi morto por ordem de Nero. Nero se suicida em 68. O inverno naquela região é no fim do ano e começo do ano, diferente da nossa aqui, da nossa estação. Então, estamos falando de inverno ali, dezembro, janeiro. E Paulo quer que Timóteo venha antes do inverno, então no ano 67, antes do fim do ano, porque no inverno a navegação, transporte era mais difícil. Então ele quer a presença de Timóteo antes do inverno, porque senão seria só depois do inverno. Procure vir antes do inverno. E o verso 13 do capítulo 4 então diz: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os
pergaminhos. Esse verso tem sido usado por alguns para criticar, atacar a doutrina de que o Novo Testamento, a Bíblia, aliás, em geral, é uma palavra inspirada, e a pergunta é, se é inspirada, por que o Espírito Santo iria preservar um verso como esse? Traga a minha capa, traga os livros, vem ter comigo logo. Por quê? Por quê? A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas diferente do que se pensa de livros religiosos, não é uma mera coletânea de pensamentos aleatórios e nem abstratos. A Bíblia é sobre a ação de Deus no concreto da vida, e quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos então história e realidades, como a minha e a sua, ainda neste tempo que se chama nosso. É a ação de Deus, então, neste concreto da vida. Deus agiu no passado, em realidade como a nossa, e continua a nos falar, então, de forma semelhante e agir também nos nossos tempos. E quando registra, então, dados como esses, registra, sim, para a nossa instrução e edificação. Um verso como esse é uma mensagem do Senhor para mim e para você, é uma mensagem necessária para mim e você. Na verdade, é uma postura necessária também para mim e você, nesses tempos tão difíceis. O que é que este verso diz para mim e você, e os versos agregados que li também? A palavra de Deus diz ao seu coração nesta noite, cuide das suas necessidades. Uma postura que precisamos observar como discípulos de Cristo. Cuidar das nossas necessidades. E nós que constituímos famílias, precisamos estender isso à família a quem pertencemos, que está na nossa casa. Cuidar das nossas necessidades e de nossas famílias também. Cuide das suas necessidades. Cuidar das necessidades não é algo mundano, como alguns pensam. Há uma espiritualidade que diz que cuidar de necessidades é você se apegar às coisas do mundo e então estar menos perto de Deus. E por isso que então esse tipo de espiritualidade até ensina você se desapegar de toda e qualquer necessidade. Mas neste breve verso nós encontramos que a palavra de Deus diz que não é assim, que não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, o cuidar das nossas necessidades, isto não tem nada a ver no sentido negativo. Pelo contrário, o nosso andar com Deus, nossa aproximação com Deus, nos leva a sermos responsáveis com as nossas necessidades. Cuide das suas necessidades, meu irmão. O amparo físico é algo muito importante. Uma necessidade que nós temos está na dimensão física. Nós precisamos do amparo físico. Aqui neste simples verso, Paulo diz a Timóteo, traga a capa. Traga a capa. Quero ver muito Timóteo, lembro-me das suas lágrimas, será uma alegria reencontrá-lo. Venha antes do inverno, venha logo, mas aproveite e traga a capa. Timóteo está em Éfeso. Lá naquele tempo a Ásia Menor, uma região do Império Romano, dominada pelo Império Romano, hoje Turquia. E também está ali Troade mais para o litoral, Éfeso mais para dentro da terra. Então sabemos o percurso que Timóteo vai fazer. Ele vai sair de Éfeso, passar por Troade, e então chegar ao litoral e tomar um navio e cruzar então o mar ali até a Itália atual e chegar a Roma. Muito bem, Timóteo, você vai vir, traga a capa. Por que Paulo não levou a capa? Não sabemos, talvez foi preso e não deram oportunidade para ele tomar a sua capa. Ou talvez por causa da inconveniência. Capa aqui era um tipo que chamamos de poncho, algo circular e com um buraco no meio, feito de pele e pelo de animal, algo um pouco pesado, mas muito adequado para o inverno rigoroso que eles têm naquela região e nós não temos aqui. Inclusive com neve. Talvez era pesado demais para num verão, época quente, se carregar aquilo. Não sabemos porquê, mas Paulo não levou esta capa, deixou guardado na casa deste amigo, deste irmão em Cristo. E está lá na casa dele, em Troade.
Timóteo, passa por lá, ou talvez sabendo que ele passaria por lá, traga a capa. Paulo está preocupado com o inverno que vai se aproximar. Venha antes do inverno, Timóteo. Venha antes, você vai chegar aqui antes do inverno. Traga esta capa que eu preciso muito. E esta capa que se usava não somente para durante o dia andar, se abrigar, mas também que servia como um bom cobertor à noite, naquele inverno tão rigoroso. Eu preciso dessa capa. Eu vou passar frio. Eu vou sentir essa necessidade física. Não vou estar mais perto de Deus se eu me colocar nesta penitência, talvez dormindo numa cama de pedra, numa prisão e sentir todo o frio. Isso vai amenizar minhas tendências carnais, vai me purgar pecados. Não, traga a capa, vai ser mais confortável. Preciso cuidar da minha necessidade física. Meu irmão, cuidar da necessidade física é algo que nós precisamos aprender. Deus nos deu um corpo, é criação divina. Nós não adoramos o corpo, mas Deus nos deu esse instrumento de vida chamado corpo. E nós precisamos tratar isso de forma responsável. É uma dádiva de Deus. Não podemos abusar do nosso corpo. Há tanto abuso do corpo. Nos nossos dias surge uma consciência maior do cuidado com o corpo. Mas aí há um outro perigo, que muitos estão endeusando o corpo. Há um culto ao corpo em muitos meios e tantos estão buscando isto. Não é sobre isso que a Bíblia fala, nem uma coisa nem outra, dois extremos errados. Abandonar o corpo em nome de uma espiritualidade, ou ir para uma carnalidade e se adorar o corpo. Não, como mordomos de Deus, cuidar do nosso corpo e da nossa vida física. Isto envolve a saúde, sim, a saúde física. Envolve também, porque atinge o corpo e é expressado pelo corpo, a nossa saúde emocional. Precisamos tomar cuidado com ela, o nosso equilíbrio emocional. Entramos em todo tipo de problemas que podemos colocar nesse grande pacote da palavra do dia chamado estresse. Precisamos tratar isso com Deus e verificar que não colocamos cargas maiores do que devemos carregar. Não devemos abusar do nosso corpo. Há tantas formas de abusar do nosso corpo. Há formas de darmos uma surra no nosso corpo todo dia com o nosso garfo. Precisamos tomar cuidado com isto. Nosso corpo está dizendo, chega de bater em mim, você vai acabar comigo. O exercício mínimo tão necessário, aprendi com um médico especialista em bem-estar, aprendi com ele, não pessoalmente, numa entrevista. Uma frase simples, ele disse, nunca se esqueça que o corpo foi feito para se mexer. E nós queremos mexer menos o corpo. E desenvolvemos todo tipo de coisa para não mexer o corpo. Nós queremos janelas eletrônicas no automóvel. Nós não queremos mexer o corpo. Não somente queremos o automóvel para não andar. Nós queremos janelas eletrônicas. Não dá trabalho de ficar girando a manivela. Mas o corpo precisa se mexer. Precisa ser bem alimentado. Precisamos cuidar da carga emocional que atinge o corpo. Envolve o cuidado com a devida assistência médica. Na nossa igreja eu bato o pé e firmo, e o conselho tem se somado comigo nisto, que todas as pessoas que trabalham na nossa igreja devem ter um plano de saúde. Entendo que é importantíssimo isto. Talvez alguém diga, não, eu não tenho isso no meu emprego, seja como for. Lamento, mas isto não nos dá desculpa para não fazermos bem na nossa igreja. E verificarmos que temos o melhor cuidado, ou pelo menos um cuidado médico decente. É importante o cuidado médico, trabalharmos para isso. Vejo às vezes pessoas com carros excelentes e não tem um plano de saúde, há um desequilíbrio nisto. Precisamos cuidar do corpo, sim. Traga a capa, é importante, não é superficial. É legítimo e necessário. Eu passar este frio aqui sem a capa, quem sabe ser levado até uma doença grave, não é por aí. Mas Paulo, você está condenado à morte, o que adianta? O que é isto? Você vai pegar uma pneumonia e morrer? Não importa. Não é assim. Traga a capa, traga a capa. Quando Deus disser chegou o fim da sua vida, chegará o fim da minha vida. Mas enquanto não chegar, o cuidado, o amparo físico cabe. É responsabilidade e é direito. Não há nada de pecaminoso nisto.
É preciso, então, cuidar do amparo físico. Nosso projeto de administrar bem nossas finanças e verificar que as nossas necessidades básicas, primeiras, nossas e nossas famílias, esteja acontecendo. Administrarmos de forma sábia, procurando ter um abrigo decente para nós e nossas famílias, casa. Amparo físico, cuide das suas necessidades. Nem o abandono, não de uma espiritualidade, alguns pensam que é anti-espiritual, anti-vida com Deus, se preocupar com as coisas físicas, materiais. Não é verdade. Também não vamos endeusar o material e o físico, mas vamos cuidar e buscar o devido amparo físico. Cuide das suas necessidades. Você está cuidando, meu irmão, das suas necessidades físicas e da sua família? Cuide das suas necessidades. Veja o seu apoio relacional. Todos nós temos uma necessidade relacional e precisamos termos uma rede relacional. Por isso que a igreja é maravilhosa. Onde vamos encontrar uma melhor rede relacional do que na igreja? Salvo uma família bem saudável, talvez cristã, mas que coisa tremenda. Porque nós precisamos, a igreja porque nós precisamos ir além da família. O apoio relacional. Procura vir ter comigo, e quando vieres, traga a capa. Vem antes do inverno. E ele fala mais, aqui não li, mas você pode ler os versos no contexto. Ele fala do desamparo de Demas, que foi embora, mas ele diz, Lucas está comigo. Lucas, o médico que acompanhava Paulo, ele está comigo. E agora ele quer a presença de Timóteo. Porque Timóteo é muito prezado para ele, uma daquelas amizades especiais. O apoio relacional de Timóteo naquela hora difícil era fundamental para Paulo. Eu e você temos essa necessidade também. Talvez você está só demais, está sozinho demais. Isso não é proposta de Deus. Deus nos criou como seres relacionais e nós precisamos da rede relacional. E Cristo nos deu 2 mandamentos, um, celebrar a ceia do Senhor, outra é o batismo, e nos deu uma comunidade, nada mais, nada mais. Outras religiões têm todo um receituário de coisas litúrgicas que envolvem prédios, isto, aquilo. Há uma simplicidade no Evangelho, uma comunidade com 2 celebrações. Uma comunidade, 2 celebrações que devem ser vividas e realizadas nesta comunidade, através dessa comunidade, e tem a ver com a vida comunitária. No batismo, nós recebemos mais alguém na nossa família em Cristo. E na ceia do Senhor, nós sentamos à volta como uma família do Senhor, partindo do pão. Comunidade, é o que Jesus Cristo deixou. Mas porque a igreja não é um luxo, a comunidade do Senhor não é um luxo, é uma necessidade nossa. E precisamos. A vida cristã, a vida com Cristo é para ser vivida na comunidade chamada igreja. E nós precisamos disso, por isso que o Senhor também deixou a igreja. Eu e você precisamos do apoio relacional, particularmente na nossa fé, no nosso andar com Deus, no mundo que é totalmente contrário, e todos os relacionamentos que temos aí fora, de uma forma, sempre nos desencoraja a vida com Deus. Indiretamente ou diretamente. Mas na igreja temos o apoio relacional que nos firma, nos encoraja no andar com Deus. A verdade é que eu e você precisamos do apoio relacional. E se não temos, mais cedo ou mais tarde vamos sentir isso profundamente. Paulo chega uma hora quando ele está naquela prisão e a necessidade é grande. Procura vir ter comigo. Preciso deste apoio relacional, sua presença haverá de me animar. Sua presença será uma alegria para mim. Será o apoio que eu preciso. Você tem, meu irmão, esta rede relacional. E esta rede relacional, principalmente na fé, onde você encoraja aqueles com quem você está relacionado, nos dias difíceis deles. Você é uma presença encorajadora.
E nos seus dias difíceis você tem essa presença encorajadora. Eu lamento às vezes ver pessoas dentro da igreja de Cristo que não têm esta rede relacional. Estão dentro da igreja, mas totalmente marginalizados. E eu vejo muitas vezes no dia difícil, pessoas dentro da igreja que não sabem de onde virá o seu apoio. Estão distantes, frios, não estabelecem pontes dentro da própria igreja. E também eu já vi pessoas passarem apertado no dia da alegria. Me lembro muitas vezes eu participei de um casamento, família de crentes. E estava complicado aquele negócio. Como é que se ia conseguir que convidados fossem participar daquele matrimônio, daquela celebração de bodas? Então era a frieza, a distância deles. Enquanto que quando vivemos uma vida cristã razoavelmente saudável na igreja e temos toda esta rede relacional, nosso problema deveria ser outro e é comumente de outro. Chega um casamento, nós não sabemos quem nós vamos tirar da lista. E ficamos naquela luta. Não podemos convidar todos, gostaríamos. Como é que vamos eliminar alguns? Para chegar onde dá. Apoio relacional, você tem essa rede, meu irmão? Paulo tinha. Se você ler esses versos, você vai ver, mas aqui há esta presença, inclusive, especial de Timóteo. Tem você um Timóteo na sua vida? Na hora mais difícil, você vai ter ele ao seu lado. Alguém que vai lhe ministrar a força, a coragem, a alegria no Senhor. Nós fomos criados para a comunhão. E de Timóteo viria, inclusive, o apoio material. A capa é de Paulo, mas Timóteo vai trazer. Fonte de alento, procura vir ter comigo. Seremos muito pobres se não tivermos esta rede relacional. Deus nos deu a riqueza da igreja. Nunca vamos esquecer disto. Com todos os desafios e problemas que possam existir, não há nada mais precioso que a igreja. A comunhão em Cristo. Coisa tremenda. Cuide das suas necessidades. Cuide do seu crescimento intelectual. Traga os livros, diz Paulo. Traga os livros. Há muita discussão dos eruditos sobre a palavra que aparece aí, livros e os pergaminhos. Os livros se referiam ao material feito do papiro, que foi o que deu origem ao nosso papel nos nossos dias. E este papiro egípcio era chamado de bublos, e por daí vem a nossa palavra Bíblia. Os livros, traga então esses livros. Eram escritos, entende-se, em geral. Não sabemos precisar o que é que Paulo tinha nesses livros, ou nesses papiros. Mas conhecemos o uso dessa palavra em diversas literaturas gregas, e nelas encontramos isso sendo usado para diversas literaturas. Talvez anotações, uns tratados, escritos, livros, como chamamos hoje. Seja o que for, Paulo está falando aqui de escritos que eram fontes de conhecimento. Fonte de conhecimento. E o que ele quer? Ele quer que Timóteo traga isto, para que ele possa ler. Poderia ser que ele queria isto em branco, para escrever. Mas, se ele estava em Roma, com Lucas ali, ele podia conseguir esse material lá. Certamente não era isso. Havia algo ali que ele queria. E entendemos que deve ser literatura em geral, escritos. Talvez relacionados à fé, talvez não. Traga esses livros. Um homem na prisão quer ler. Quer ler. A verdade é que Paulo era alguém que se aplicava ao conhecimento intelectual. Quando ele prega, por exemplo, aquele sermão, faz aquele discurso no Areópago em Atos 17, ele cita poetas pagãos, que não eram cristãos, poetas ali dos gregos. Ele cita, conhecia o pensamento deles. Paulo falava mais de 2 línguas, não era um homem ignorante, era um homem dado ao estudo. Meu irmão, irmã, Deus nos deu um intelecto que precisa ser bem tratado também.
No passado, uma das marcas daqueles que se convertiam, antes de surgir essa onda gospel superficial e em grande parte medíocre nos nossos dias, uma das marcas de alguém que se convertia é que ele passava a ler. E eu tenho medo que nesta onda é o contrário, até se lia alguma coisa, para de ler, porque o pensamento é muito raso. Ler é fundamental para a vida cristã. Nós temos uma biblioteca aqui, maravilhosa. Nós temos uma pequena livraria. Biblioteca é de graça. Ninguém precisa comprar livro, você é caro. Se você começar a ler aqueles livros lá, eu creio que vai demorar aí alguns anos para você terminar todos eles. Você pode estar crescendo. E a leitura é diferente de assistir vídeo. Vídeo é uma ferramenta dos nossos dias, Paulo não tinha isso. Mas não substitui a leitura. A leitura tem uma função, um efeito na área, na dimensão intelectual totalmente diferente. Aliás, a televisão e o vídeo, o filme, é algo que precisa se tomar muito cuidado, muita imagem. É preciso muita crítica, saber o que está vendo, como se está vendo. O livro nos leva à reflexão, a leitura de artigos nos leva à reflexão de uma forma totalmente diferente. O crescimento intelectual é necessário. Cuide da sua mente, meu irmão. Homens não podem ficar rasos. A única coisa que sabem falar sobre futebol, alguma opinião sobre política que eu vi na televisão. Precisamos ter mais conhecimento. Precisamos ter uma reflexão mais profunda. Não essa superficial que ouvimos de colegas superficiais no trabalho. Precisamos nos dar a leitura. Precisamos nos aprofundar. As mulheres também, mas me parece que as mulheres saem na frente nisto. E eu creio que isso é um dos problemas dos nossos dias. E as mulheres ficam procurando homens para casar, mas não encontram homens à altura. E nos concursos, eu estou com muito medo, porque nos concursos de grande competição, acompanhei, por exemplo, por causa do desenvolvimento da família, não é? Concurso para promotoria, as mulheres saindo na frente. Nada contra o progresso delas, que continue assim. Mas se isso significa os homens estão mais rasos, isso é preocupante. Crescimento intelectual. Como é que está a sua conversa? É a conversinha ou é uma conversa mais profunda? Sem leitura. Quando começamos a ler, a conversa muda. Sabia disso? Você logo percebe quando você está conversando com alguém que lê e com alguém que não lê. Traga os livros, traga os de Paulo, esquece isso aí. Está condenado à morte nessa cadeia, para que ler? Traga os livros. Crescimento intelectual. O crente deve ser informado, meu irmão. Resumindo, o crente deve pensar mais profundamente. Não gosto de ler, começa com alguma coisa. Devagarzinho a sua mente vai se dispor a ler. Crescimento intelectual. Cuide das suas necessidades. Cuide da sua instrução espiritual. Ele diz para trazer os livros, mas diz especialmente os pergaminhos. Especialmente os pergaminhos. De alguma forma, os pergaminhos eram mais importantes para Paulo do que os livros. Pergaminhos eram feitos de pele de animal, antílope, cabra, ovelha, e era um material bem mais caro do que os livros que eram feitos de papiro. Tem o nome de pergaminho porque foi uma técnica desenvolvida ali na cidade de Pérgamo, naquela região onde estava Timóteo. Entende-se que o Antigo Testamento estava escrito em pergaminho. Então é bem possível aqui que Paulo teria uma cópia, se não total, de algumas partes do Velho Testamento, a palavra de Deus. Traga os pergaminhos, traga a palavra de Deus também. Quem sabe, inclusive, as primeiras narrativas do Evangelho que estavam sendo formuladas. Traga, então, a palavra de Deus, instrução espiritual. Sabemos por esse texto que Paulo buscava essa instrução espiritual, ele conhecia a palavra, ele era um entendido da palavra porque ele estudava a palavra. Mas não somente por esse texto, mas por outros locais. Sabemos como Paulo citava a palavra de Deus com facilidade. Conhecia a palavra. Paulo era alguém que queria estar perto da palavra. Especialmente os pergaminhos. Devia ter um valor espiritual para Paulo, sobretudo os pergaminhos, para a sua vida com Deus.
especialmente. Eles têm valor para mim. A palavra de Deus. A leitura da palavra, meu irmão, precisa nos acompanhar. A leitura da palavra tem que ser algo presente em nossas vidas. O estudo dela em grupos para nos estimular. Nós temos estudos em grupos em nossa igreja. Nós pregamos a palavra. Nós incentivamos a leitura cada dia da palavra em sua vida. Se não lermos a palavra, nós vamos ficar espiritualmente raquíticos, fracos. É preciso a palavra. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanto tempo você dá à palavra? A sua instrução, a sua referência à palavra, você conhece a palavra de Deus? Eu não sei, sei pouco. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo começou do zero em algum lugar, em algum dia na sua vida. Se você conhece alguém que sabe muito mais a palavra do que você, e você diz, eu não sei nada, deixe-me dizer que esse que você vê, que você acha que sabe muito, um dia ele esteve onde você está. Sabe como ele chegou onde ele chegou? Com muito trabalho, suor e leitura da palavra. Ele não chegou lá porque alguém teve um pozinho mágico e do dia para a noite o tornou um conhecedor da palavra. Foi preciso horas e horas de estudo e leitura. Lembro uma vez que um irmão meu, estávamos conversando na mesa e estava ali então minhas filhas e também as primas, e havia uma delas que disse que depois que terminasse o ensino médio, o antigo colegial, ia parar, estava muito que bom, queria casar, etc. E no meio da conversa lá, eu disse que eu estava começando um mestrado. Ela ficou em pé e disse, vocês estão loucos, para com isso, vocês já têm casa, carro, falar de ir para a escola ainda, e foi embora. Ficou revoltado. Preguiça mental não é coisa de crente, é coisa do mundo. Se contenta com televisão, entendeu? É preciso ler a palavra e ler aquilo que o ajude a ter uma reflexão mais profunda. Não tem um outro jeito eu fazer um voto e uma corrente de 10 dias? Não tem. Não tem. É preciso um alimento espiritual e crescer na palavra. Isso vai te dar firmeza para os dias difíceis, os dias bons. Isto vai te sustentar, vai te dar o nexo das coisas, vai te dar a resposta certa. Quando Jesus foi tentado no deserto, antes de começar o seu ministério, não é? Estava lá jejuando, 40 dias, veio o diabo e tentou ele 3 vezes. Nas 3 vezes o diabo tentou citando a Bíblia. Que coisa, o diabo conhece a Bíblia mais do que os crentes. Mas acontece que no caso de Jesus, ele encontrou alguém que conhecia mais do que ele. Acontece isso na sua vida? E quando o diabo cita a Bíblia de forma errada para tentar Jesus, Jesus responde citando a Bíblia de forma correta para derrubar o diabo. É preciso acontecer isso na minha vida e na sua também. Porque até a Bíblia o diabo usa para nos derrubar. Instrução espiritual. Traga os pergaminhos. Traga os pergaminhos. Meu irmão, como é que estão as suas necessidades? Estão bem cuidadas? Bem cuidadas diante do Senhor? O apóstolo Paulo cuidava das suas necessidades. E assim viveu uma vida cristã equilibrada até o fim, mesmo enfrentando o pior. Nunca perdeu esse equilíbrio do cuidado e de uma vida bem cuidada. Que Deus faça o mesmo com você. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.